3, 4. Pode 4. 4. 4. 1, 2, 3. 4. Olá, esse é o Pod 4. Pode 1, pode 2, pode 3, pode até orgia mesmo dentro de um relacionamento. Bom, desde que tenha uma combinação prévia, né? Exatamente. É importante, né? Eu sou a Natasha Vilar, @VilarNatasha, Vilar é com 2 L's. Eu sou Juliano Barreto, @Juliano Barreto Oficial no Instagram. E eu sou Daniel Colim, @DanielColim, _ator. E hoje a expressão pra tirar do seu vocabulário é cabelo ruim. Por favor, Brasil, não tem cabelo bom ou cabelo ruim. Cabelo é pentelho, é pelo. Pelo não é nem bom nem ruim, pelo é pelo. Cabelo ruim não existe. E hoje a gente tem uma visita super importante de uma pessoa que é um companheiríssimo nosso, especialmente meu, que eu conheço há 20 anos, um grande amigo, irmão, A minha idade. ator, bailarino, artista maravilhoso e padrinho do meu filho, Heitor. Estamos aqui com Denis Goshi. Dale, Denis! Felizes de estar com o Denis. @denis.gosch, que eu também quero fazer o meu merchan. É Goshi, G-O-S-C-H. Maravilhoso. Nós vamos te expor. Vamos Ai, lá. tem muito pra expor. A gente achou melhor que a pessoa se auto-apresentar, né? O Denis é ator formado na URGS, né? Bacharel em artes cênicas, a gente se formou juntos. E ele também é bailarino, dançou com grandes companhias aqui de Porto Alegre, ainda dança com a Moveri, com a Macarenando. Tem sua própria companhia de teatro agora também. Macia, companhia de teatro, dança e assemelhados. Me convida. Já foi meu assistente de direção, já dirigiu, já me dirigiu, já me ajudou um monte, já me criticou um monte. Já... Foi meu primeiro diretor também. Ó, tu viu? Junto com o Dani, junto com a Vika. Já trabalhou no Natal Luz e especificamente a gente foi amante de 2003 a 2005. Ui! Eu tô nervosa. Ai, gente, mas eu não sabia que era pra Ai, conversar. gente. Não. Por isso exatamente que eles são meus pais. O primeiro é o oficial, que é de sangue, né? Depois vem o Denis e o Dani, eu não sei qual é a ordem. Eles brigam. Um é 2, outro é 3. Gente, tudo bom. Aliás, a gente pode elucidar, né, Denis? A gente nunca teve nada, gente. Todo mundo acha, mas a gente nunca teve. E qualquer foto foi Photoshop. É isso. Isso é o que eles dizem no ar, assim, né? É. Então, Denis, o assunto de hoje é um assunto muito legal de te chamar pra falar, que é o assunto de relacionamento aberto. Adoro. Polêmica. Sim, por isso que a gente chamou, Né, é né? óbvio. Eu não sei se a gente pode dizer, mas eu acho que tu, pelo menos pra mim, sempre foi uma espécie de consultor, assim, pra conversar sobre isso. Pelo fato também de ter uma relação que já tem vários anos, não sei se tu pode dizer quantos anos tem tua relação. Sim, tenho agora, esse ano, completo 16 anos de relacionamento. Toma. Uau. Toma na tua cara, Natasha nem era nascida. Quando eu comecei. E sim, isso já é por si só, eu acho claro. uma coisa incrível, né? 2 homens gays, há 16 anos atrás, estando juntos, já é algo muito significativo. A gente casou há 3 anos. Ai, foi tão bonito. Foi, gente, o shopping, foi no meio do shopping, parou tudo. Procurem no YouTube. No YouTube. Adoro. No É. YouTube. Paramos o Praia de Belas, pronto. Ah, não pode fazer merchan, desculpa. Pode. Nós estamos tentando patrocínio. Viu? Patrocina nós. E a gente, de um tempo pra cá também, a gente vem experimentando coisas, né? Pra dizer assim, pra falar um pouco sobre relacionamento aberto. Eu acho que a gente vem tentando, como diz o Gu, eu acho uma expressão maravilhosa, é despadronizando. Vamos despadronizar relações, assim. Há quanto tempo vocês estão? Eu ia perguntar a mesma coisa. Tu Adoro. viste? A gente abriu o relacionamento há uns 4 anos, eu acho. 3, 4 anos. E tu pode contar pra gente, Denis, como que foi, da onde surgiu essa ideia? Porque eu acho que a questão da gente discutir hoje é porque é algo que está acontecendo com bastante frequência dentro da comunidade LGBTQI+. E não só essa, né? Depois a gente vai falar das nossas experiências aqui também. Mas como que surgiu? Da onde surgiu essa decisão do casal? Então, a gente já estava há muito tempo junto, num relacionamento monogâmico, e nesse processo, assim, é óbvio, existem uma série de combinações, desgastes naturais de um relacionamento. A gente passou muito tempo morando separado, em função de trabalhos, assim, eu trabalhando fora, ele continua trabalhando aqui, enfim. E a gente acabou tendo relacionamentos extraconjugais dentro de um relacionamento monogâmico ainda. E a gente
falou sobre isso, conversou. Nunca me esqueço, foi uma coisa super incrível, assim, tipo, de deitado na cama, um olhando pro outro e falando, olha só, tem uma coisa pra te contar. E daí ele, eu também tenho uma outra coisa pra te contar. E a gente, e o que a gente vai fazer com isso? Quem sabe a gente, então, transforma isso numa limonada, sabe? Tipo, já que a gente já tá com os limão, né? Vamos beber esse suco e ser feliz com isso. Eu acho, na verdade, que isso tudo é um processo, né? Eu costumo dizer, eu falei lá no nosso casamento, que uma das coisas que eu acho super significativas do nosso relacionamento foi a gente se deparar desde o início com a iminência do fim, sabe? Ter a consciência de que as coisas podem acabar, não que elas necessitam acabar ou que elas vão acabar, mas que elas podem, e que a gente vive o efêmero, e é por isso que eu amo fazer teatro, porque teatro pra mim é a arte do efêmero, é do aqui e agora, e só, né, e existe naquele momento, naquele instante, por mais que a gente repita, nunca vai ser a mesma coisa. Eu acho que isso tem no relacionamento, sabe? É o aqui e agora, a escolha, é o momento. E eu acho que daí isso a gente exercita muito, desde muito tempo, desde quando a gente começou, a gente já teve em algum momento lá uma rusga, resolveu quase se separar, e a gente, então vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso, e como é que a gente resolve? Tu fala isso de que eu achei muito interessante, falar essa coisa da gente trabalhar junto mesmo dentro de uma relação, a questão de entender que existe um fim, ou que pode haver um fim. E tu acha, Denis, essa pergunta é uma pergunta que eu fico curioso, assim, tu acha que a questão de abrir um relacionamento, agora não falando só do teu, mas falando de várias possibilidades de relacionamento, tu acha que abrir o relacionamento pode ser uma iniciativa que dribla um término, assim? Na real, hoje, eu acho que pra nós foi isso, mas eu hoje, amadurecendo a própria ideia de um relacionamento aberto, eu acho que ele vai muito mais além. Eu acho que ele vai muito pra uma ideia de desnormatização, sabe? Mais pra uma de decolonialidade, sabe? Vamos, de padrões que já não nos servem mais, entende? Isso é uma discussão que a gente tem muito dentro de casa, assim, nós somos gays, né, nós já vivemos numa comunidade à margem, né, de muitos direitos, há muito tempo a gente não tinha direito nem de se casar, quer dizer, a gente, de alguma forma, eu acho que era pioneiro no lutar contra algumas coisas, né? Então, a gente era pioneiro em, tipo, não pode ter família? Então nós vamos fazer uma família, nós vamos ficar juntos, nós vamos ser um casal há 16 anos. Casamos! Bom, agora a gente já casou, vamos desnormatizar tudo isso e vamos desconstruir esse padrão que também não nos serve, sabe? Não nos diz respeito, a constituição familiar, a tradicional, é muito chata, né? Assim, e às vezes não nos corresponde, porque ela também vem de uma série de padrões heteronormativos, sociais, econômicos, que a gente, como artista gay, não nos diz, não nos corresponde, sabe? Eu não sei se concorda com o que tu tá falando, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco da minha experiência, que também tem um relacionamento aberto, e que a gente se deu conta lá em casa que essa ideia da monogamia, ela é insuficiente, ela é ineficiente e insuficiente. Porque assim como o Denis tem um relacionamento há 16 anos, eu tenho há 20 anos, então chega um momento, no nosso caso, que a gente se deu conta que tem coisas que o outro não consegue mais acompanhar ou suprir, porque somos indivíduos diferentes. A gente é um casal, mas dentro do casal nós somos indivíduos diferentes. E não tem como acompanhar, assim. Então, para mim, a grande chave foi entender que esse conceito da monogamia, que é sim, isso a gente tem que lembrar, é um conceito de poder, né? Ele foi criado para um poder, sobretudo, sobre as mulheres, né? Para que os homens tivessem poder sobre os bens das mulheres. Isso há muito tempo, então pesquisem no Google. E esse conceito, ele não, para mim, não sei se tu concorda, Denis, eu sinto ele ineficiente, assim. Total. É ineficiente. E é difícil quebrar, porque a ele tá associado a ideia de ciúmes, a ele tá associado a ideia de poder, de posse. Então, quando a outra pessoa diz assim, eu vou sair hoje,
tu fica te remoendo por dentro. E tipo, vai, querida! Sabe? Mas assim, um puro ódio. Não sei o que você pensa sobre isso. Não, eu concordo plenamente, assim. Até isso, né? Não, falando desse relacionamento mais duradouro, né? 16 anos. É inevitável que em 16 anos de casamento eu não vou sentir coisas que eu sentia quando a gente tava 6 meses juntos. Né? É muito distinto. Eu vou sentir outras N coisas que também são incríveis e maravilhosas. Né? O companheirismo, a afinidade que só aumenta com o passar do tempo, enfim. Mas tem coisas que eu não vou mais viver junto com ele. E eu, no entanto, eu também sou uma pessoa jovem, cheio de vontades, cheio de desejos. E por que não viver isso, sabe? Por que um relacionamento tem que virar uma castração? Que essa é uma das coisas que eu acho que a gente também, de alguma forma, se deparou, assim. E uma das coisas que ele fala, que eu me lembro, na verdade não foi ele que fala, o Gu me contou que ele viu uma reportagem do RuPaul, e eu achei incrível que o RuPaul falava sobre o relacionamento dele, que era aberto também, e ele falando que por que eu vou privar a pessoa que eu mais amo de viver coisas, sabe? Porque eu vou proibir a pessoa que eu mais amo de ser feliz. É linda essa frase. É linda essa frase. Uhum. Tem uma frase também que eu separei aqui, e aí eu acho até que a gente vai um pouco pra coisa da mulher, que eu acho que é interessante também, que eu fui pesquisar quem são, assim, teóricos que falavam sobre isso, né? Eu vi que desde os anos 70 que o Sartre e a Beauvoir, eles tinham uma relação aberta, e ele disse uma frase que eu achei muito legal, que diz assim: a nossa relação, a minha e a da Simone, é necessária, mas convém que nós dois conheçamos relações contingentes. Que aí eu me dei conta disso, assim, dessa coisa dessas necessidades, desses desejos, né, que são individuais, assim, né. E eu pergunto pra ti, Natasha, pra tu trazer pra nós essa questão da mulher junto nisso, assim, pra gente ganhar mais com essa discussão. Tu acha que pra mulher, e eu falo pra mulher, não no sentido da mulher orientação sexual, se a mulher é sapatona ou não, mas pra mulher, como é que tu enxerga que ter um relacionamento aberto também, assim? Tu acha que é um rolê diferente do que os homens imaginam? É um achômetro, né? Porque eu não passo pela experiência de vocês e vocês não passam pela minha. Sim. Mas eu tive um relacionamento aberto de meses, assim. Foi pouco tempo, do momento em que eu abri pro momento que terminou. E eu, diferente do Denis, peguei os limões pra mim no meu olho, assim, né? Eu não fiz limão. no olho. E ela no dela. Mas a gente sempre conversou muito, muito, muito. E daí quem teve a iniciativa de abrir foi eu. E foi tranquilo, mas naquele momento... E agora eu tô expondo minha ex-namorada. Beijo, Vê! Agora tu expôs. Naquele momento, eu sei que ela não queria tanto, assim. Ela fez mais aquilo por mim. E aí foi muito doido, porque ao longo dos meses em que eu abri... Em função de uma situação específica, não foi assim, tô sentindo que estamos no momento, foi pra eu não fazer o que naquela convenção seria uma cagada, sabe? E aí eu conversei, eu falei tudo, expus, a gente conversou, então tá, então vai ser assim. Só que aí, e agora eu vou me expor, eu entrei num rolê de insegurança absoluta, assim. E é muito doido, porque eu sou da opinião de que se a pessoa vai fazer, se ela vai se apaixonar, isso vai acontecer num relacionamento monogâmico ou não. Isso. E aí, eu num relacionamento aberto comecei a noiar absolutamente, assim, com tudo, achando que a qualquer momento ela ia chegar e dizer assim, olha só, estou com outra pessoa, adeus. Esse era o nível, assim, da loucurada. Tanto que eu saí desse relacionamento direto pra terapia. E foi a melhor coisa que eu fiz por mim. E por ela, inclusive, porque a nossa relação, ela deu um up enquanto amigas depois disso também, sabe? E é muito doido, porque depois de um tempo eu descobri que toda a minha insegurança, na verdade, eu tava me baseando em como eu agia. Tava te projetando na outra pessoa. Eu, como uma pessoa dramática e exagerada, absurdamente, ficava com uma pessoa e já pensava assim, vou casar com ela, vou ter filhos. E aí, não era nada daquilo. Mas por eu ser assim, eu achava que ela também ia ser. E que a qualquer momento... Só que nós somos pessoas absolutamente diferentes. Eu e ela, e eu e as outras mulheres que eu me relaciono, enfim, me relacionei. As outras mulheres que eu me relaciono. Ai, um leque, né? Ai. Olha, amorosa. E daí depois que eu entendi isso, que era muito mais sobre mim do que sobre ela,
eu me acalmei, só que eu entendi isso depois que terminou, tudo mais. E agora já sou muito mais tranquila, assim, porque ainda deu o acaso de as mulheres que eu me relacionei a partir disso, todas serem poligâmicas, assim. Eu nunca fiquei com uma mulher que disse assim, ai, sou da monogamia, não sei o quê. E aí isso já de cara me fez pensar, sabe? Então tá, se a gente vai ficar, vai ser nessa conjuntura. E aí eu já tava muito mais tranquila pra tudo, assim. Inclusive naquele estágio, assim, estamos só ficando, sabe? Porque... Não sei, assim, na teoria tudo funcionou muito, quando eu botei na prática foi por água abaixo e não era por ela, no fim era por mim, sabe? Era porque eu mesma não tava achando que eu não era confiável o suficiente pra ela, sabe? Sendo que na real também era, porque pra mim, na real, a confiança ela vem muito da sinceridade. E isso tem uma coisa que éramos e eu rego muito, assim, nas florzinhas que eu quero plantar, sejamos sinceras. E aí tudo funciona, sabe? Que é muito o que tu tava falando, né? Total. Vocês deitaram, olharam um no olho do outro, então dá uma coisa de contar, conta, conversa, se resolve, 4 anos. A Frida Kahlo tem uma frase que ela dizia, né? Que mais importante que a fidelidade é a lealdade. Eu acho que essa lealdade tá muito mais importante, né, nessa parceria do que necessariamente essa fidelidade inalcançável. Não sei, é o que eu penso. Eu concordo Eu muito. concordo. Te ouvindo falar, uma das coisas que pra nós foi muito crucial nesse processo de transição, assim, foi de perceber o quanto abriu um leque de possibilidades da gente poder conversar enquanto casal sobre coisas que a gente não conversou durante anos, sabe? Sim. Foi poder criar mais um elo de intimidade pra poder discutir sobre coisas que a gente, por algum motivo ou outro, se transformaram tabu no nosso relacionamento, sabe? Desde coisas como ex-namorado até uma coisa boba, como, por exemplo, andar na rua e achar um cara bonito e poder dizer, que cara gato, entende? E que antes era um tabu, assim, porque, vai saber se ele tá achando, sabe? Umas coisas bobas, e que todo mundo acha, e todo mundo sente, e todo mundo vê. E né? a gente sabe, né? Que a outra Isso. pessoa sente. Só que a gente finge que não tá acontecendo. E eu acho que tem muito dessa ideia da projeção. Mas te ouvindo falar, Natasha, uma coisa que eu pensei e que eu queria conversar com vocês, ver o que vocês acham, que é um rolê que me perpassa também. Que é que eu acho que às vezes também tem uma questão geracional que é diferente a percepção sobre o relacionamento aberto. Por exemplo, é inevitável, é diferente, as nossas gerações são diferentes, né? A tua e a minha. E eu tenho a sensação de que, por exemplo, pra minha geração, estar num relacionamento aberto tem um peso diferenciado nesse sentido da intimidade, do diálogo, diferente para o pessoal mais jovem que está se relacionando, que já vive numa geração muito mais do aqui e agora, do já foi, já passou, do e aí sumido, e que eu não sei, eu tenho a sensação de que perpassa coisas diferentes, assim, E sabe? ainda tem o fato não só geracional, mas também o fato de que no teu caso, no meu caso, diferente Sim. da Natasha, a gente tá há muito tempo com essa Isso. pessoa, né? É. Então, tu já meio que passou por muitas coisas com essa pessoa, né? Então também tem esse fator que eu acho que pesa Com certeza. desse companheiro. Porque, por exemplo, no meu caso, que eu sou casado há 20 anos com a minha esposa, mas a gente se conhece desde que a gente tinha 11 anos. Então a gente se conhece há 29 anos. A gente é melhor amigo há 29 anos. Quer dizer, a gente já passou por muita coisa, desde frustrações adolescentes até parcerias, até ter um filho, né? Até, enfim, um monte de coisa. E eu acho que isso pra nós pesa muito, assim. Pesa muito eu saber que, por mais que a Patrícia esteja com outra pessoa, da maneira como ela estiver, eu saber que existe essa parceria, essa lealdade. Eu confio nela. Eu confio nela. Talvez entendeu? o que eu só tô entendendo o que tu tá querendo dizer é que talvez aí por debaixo de uma relação que tem a questão conjugal, tem uma base sólida de amizade também aí, de certeza. conhecimento um no outro. No nosso caso, sim. Quer dizer, porque assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui também é Não existe. nenhum de nós aqui é assim, o estudioso Sim. dos relacionamentos abertos. Pelo contrário, nós somos pessoas que praticamos isso. Nosso conhecimento é empírico nesse sentido. E cada um vai ter sua forma de vivência, né? Total. E eu acho que esse é o lance Experiência aí. legal do relacionamento aberto.
Ele precisa ser uma combinação entre essas pessoas, essas duas pessoas, essas três pessoas, quantas forem. Porque as situações são diferentes. Tu tem a Natasha com a namorada, que são namorados há pouco tempo e decidem abrir. O Denis com o Gustavo, um relacionamento gay há 16 anos. Eu com a Patrícia, que sou há 20 anos, que sou bi. Ela é hétero e essa é a grande falha de caráter dela. Brincadeira, a gente ama os héteros. Mentira, a gente odeia. Adoro. E então são jogos diferentes. E o importante é cada dupla, cada trio, cada núcleo amoroso entender como que lida com isso, entendeu? Onde todos têm que se sentir bem naquele rolê. 1, 2. 3, pode 4. O que tá rolando pelo mundo? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bel, falo de Porto Alegre e eu fui convidada pelo Daniel para responder uma pergunta que eu achei bastante complexa quando eu ouvi ela a primeira vez, que é como é minha vida com um relacionamento aberto. E eu acho que é uma pergunta complexa porque, de uma certa forma, é assim que eu vejo um relacionamento aberto. Ele é complexo no sentido de que é uma relação que faz com que todos os dias eu saia da minha zona de conforto, porque ela faz com que eu tenha que explorar como eu sou como pessoa, como parceira com meu companheiro, como parceira com outras pessoas e como eu me sinto em relação a cada etapa do relacionamento. Eu tenho um relacionamento aberto há 7 anos já com meu companheiro, que é o amor da minha vida. Quando a gente começou o nosso namoro, eu nunca acreditei em monogamia e ele era monogâmico ferrenho. Então foi todo um processo de conversa, diálogo, desconstrução, entendimento. E cada etapa do nosso relacionamento, a gente sempre teve muito diálogo, muita conversa. A gente sempre priorizou muito em cada etapa a gente sentar e conversar como a gente se sentir em relação àquilo. Então acho que relacionamento aberto tem muito a ver com isso, assim. Tem muito a ver com tu te permitir se explorar mais sobre quem tu é, sobre como tu te sente em relação às situações e sair dessa zona de conforto que a monogamia acaba te deixando, porque fica mais, entre aspas, é um pouco mais fácil de tu ter que lidar com uma situação, um sentimento, uma relação, fica um pouco mais simples. Acho que esse é uma ponta do iceberg do que realmente é um relacionamento aberto. E pelo amor de Deus, eu imploro para quem estiver ouvindo isso, parem de dizer que relacionamento aberto é sinônimo de corno gourmet. Relacionamento aberto tem a ver com acordos. Se tá acordado que tá tudo bem entre o casal, ficar com outras pessoas, então não existe traição. Traição é quebra de acordo, tá bom? Pensem nisso. Eu tenho um comentário pra fazer sobre quando o Dani me contou que ele tinha aberto o relacionamento, eu tinha acabado de terminar o meu, assim. Eu acho, né, que foi pertinho uma coisa da outra. Foi. E eu lembro que eu fiquei chocada, assim, eu pensei, Jesus, Daniel, o que tu tá fazendo? Sendo que eu acreditava muito, mas eu tava meio traumatizada pelo que eu tinha acabado de passar, e eu pensei assim, ai, com meus pais número 2, né, como assim? Agora, que medo de acontecer alguma coisa. E eu aprendi muito contigo e com a Paty, porque é um tipo de amizade que eu gosto de pôr em prática, que é isso que vocês estavam falando, sabe? Que é dessa cumplicidade, de uma base sólida, que eu nem sei, às vezes, no caso de vocês, ainda tem o tempo, né? A duração de um relacionamento, que é enorme já. Mas eu acho que é muito fácil de se conseguir também. Quando eu namorava foi assim, muito rápido, a gente era muito amiga, a gente falava sobre absolutamente tudo. E eu acho que foi só isso que eu contei pra vocês agora há pouco que interrompeu e impossibilitou que esse tipo de cumplicidade também fosse estabelecida. Porque depois, logo depois que a gente terminou, deu meses, a gente já tava nesse nível de amizade, se contando das coisas, se aconselhando também. Uma coisa que pra gente dava super certo. E hoje em dia eu acredito muito mais e me sinto mais pronta. Me sinto preparada pra colocar isso em prática de novo em relação, em função dos relacionamentos abertos que eu convivo, assim, que eu conheço, sabe, de vocês. Mas tem uma coisa que agora eu tava pensando que me elucidou dentro desse pensamento, que é uma coisa que eu sempre falo do nosso relacionamento, é que pra gente ficar junto,
mais do que amor, amizade, uma série de coisas, existe uma coisinha muito específica que se chama escolha. Os dois precisam escolher estar juntos. A partir do momento em que eu acordar num dia e não fizer mais a escolha de estar junto, é que a gente rompe, porque daí eu perco elo, eu perco essa ligação. Porque daí, enfim, daí a gente pode ir cada um para um lado. Inclusive, é sob essa escolha que tu vai ter a vontade de voltar pro teu relacionamento. Exato. Porque senão tu vai lá e vai conhecer um outro relacionamento que tu não vai precisar dividir contas, não vai precisar dividir mercado, não vai precisar dividir... Exato. E vai ter só aquela questão da paixão, do início, e tu não vai ter por que voltar naquela tua relação. Exato. E daí, eu acho que daí isso pra mim é o que mais me pega em relação a isso geracional que eu tava falando. Porque eu acho que a nossa geração, minha, do Dani, talvez um pouco a do Ju, a gente vem de um período onde essas escolhas, nossos pais, pelo menos meus pais, é isso, meus pais são casados a vida inteira. Então a gente tem um ideal utópico aí, ou enfim, carrega nas costas a ideia de que é preciso fazer essa escolha, de que é preciso manter uma estabilidade, de que é preciso ter uma casa própria, de que é preciso encontrar uma alma gêmea. Isso, sabe? E que eu acho que essas gerações mais jovens, mais geração WhatsApp, essas escolhas elas já estão mais pulverizadas, né? Porque se não tem o celular hoje, amanhã eu compro outro. Sim. Né? Essa noção de perenidade que a gente tinha de ter uma casa própria hoje é assim, não. É muito mais fugado. Alugo um apartamento, se não tiver bom, eu vou pra outro. Né? Comigo aconteceu uma história louca que foi assim, eu comecei a namorar no iniciozinho de 2017. E aí eu vivi todo o ano de 2017... e isso individualmente pensando assim, nossa, eu sou o maluco do relacionamento e o meu namorado ele é todo certinho, todo mais regrado, né? E eu sou o desregrado e ele tá sabendo aos poucos o quão desregrado eu sou. Cada dia eu vou lançando um biscoitinho pra ele, assim. Expondo. Beijo, Lu! Aí o que acontece foi que eu ia deixando ele perceber, olha, na verdade eu sou bastante... tem um sem vergonha que mora aqui, tá. E no outro ano, em 2018, ele senta comigo e diz assim, eu quero te dizer uma coisa, eu tô com uma necessidade muito grande de abrir um relacionamento. E tu soltou fogo de Gente, artifício. beijo, Lu mesmo! E aí eu cara. pensei assim, tá tudo bem, que era eu que tinha que fazer isso e ele tá fazendo, E sabe? tu Era sabe, eu desculpa que te interromper, tinha. mas aconteceu a mesma coisa comigo. É Porque mesmo? a mesma coisa, porque todo mundo que a gente diz assim, abrimos um relacionamento, as pessoas me olham com uma cara tipo assim, Seu tu safadão. é foda. E eu digo, mas quem quis abrir foi a Patrícia. As pessoas. Vrau. O cu cai da bunda. Sério, as pessoas ficam chocadas. E comigo, o meu cu caiu totalmente da bunda, né? Porque eu olhei pra ele, sério que tu tá me dizendo isso? Mas Tu tem isso foi desejo? literal? Desculpa. Não foi figurado. Mas aí, tipo, eu olhei e falei, não, é sério que tu tá vindo com essa colocação, né? Já que eu que sou o que... Então a gente teve que se adaptar e eu tive daí que lidar com uma questão que eu acho que é uma questão que todo mundo lida, que é a questão do tipo assim, ele também tem desejos, ele também é safado, ele também quer viver coisas também que não são comigo. E aí entrou pra mim, Denis, uma coisa muito forte, até eu quero que a Natasha leia pra nós uma coisa aqui, que entrou pra mim muito forte uma coisa das regras, assim, né? Que pra mim, assim, eu sempre ouço essa coisa do relacionamento aberto e sempre penso que pra mim só funciona porque tem muitas regras. Aí a gente separou aqui algumas regras que são regras criadas por sexólogos e psiquiatras e terapeutas e tal. E algumas delas falam sobre isso, sobre esses detalhes que tem que ser combinados do relacionamento aberto. Se vocês forem no Google agora e digitar relacionamento aberto, vai ter N sites e blogs tentando elucidar com as regrinhas. Então esse é só mais um que a gente jogou. Não... Tá. 4. O nível de profundidade. Vou até me sentar direito aqui. Dentro do tal contrato prévio, vocês devem definir até onde podem ir ao se envolverem com alguém fora do relacionamento. Determine se é só sexo ou se o afeto por outro também é livre. Essa parte está sublinhada. Afinal, pode acontecer de um de vocês se apaixonar. Alguns casais estabelecem que pode sexo, outros apenas beijo. É bem importante verificar o que cada um entende de uma relação aberta. Aconselho o sexólogo Cristiano Nogueira Macário. Beijo, Tudo bem, Cristiano? Cristiano. Beijo. Eu quero falar uma coisa Eu sobre vou o falar do Cristiano, pra Cristiano. não debochar totalmente dele.
Eu acho importante a gente criar regras, tá? Sim, eu tenho Porque várias. a gente vive Acho também. numa sociedade que é uma regra muito potente, a questão heteronormativa, sim. monogâmica, cis heteronormativa monogâmica. Então, tu criar regras pra desconstruir essas regras, eu acho importantíssimo, né? E eu acho que o Cristiano coloca bem. O que eu discordo é que eu acho que essas regras, elas não podem gerar uma nova caixinha. E elas geram super, Elas né? têm que gerar mobilidade. mobilidade. Flexibilidade. Por exemplo, mobilidade. lá em casa, uma das nossas regras lá em casa é, nós nunca saímos com uma pessoa juntos, né? Cada um tem seus também rolês tenho essa mesma individuais. regra. Com o tempo, e a gente nunca fica, então se a gente sai juntos, eu e ela, a gente nunca fica com outra pessoa naquele lugar. Mas com o tempo a gente começou já a mudar algumas coisas. Essa regra segue intacta. Mas uma que mudou foi, tipo, com o tempo a gente decidiu assim, vamos entrar em aplicativo? Ah, vamos. Era uma coisa que a gente não tinha decidido. E a gente sentiu a necessidade de fazer parte. Daqui a pouco isso pode mudar. Eu acho que a gente tem que estar aberto a sacar o que os dois ou os três estão a fim de fazer. E esse diálogo que o Denis coloca é muito importante. Isso, pra mim a única regra que eu acho que é fundamental é o diálogo. Porque, honestamente falando, assim, Mas tu acha que é um diálogo prévio ou é um diálogo que vai se fazendo uma manutenção? permanente, é diário, porque eu não sou a mesma pessoa do que eu sou ontem. É isso que nós estávamos falando, que eu falei sobre a efemeridade, Aham, sobre aham. o teatro, né? Que eu acho lindo. O teatro a gente ensaia durante 1 ano e meio pra estrear a peça e cada dia vai ser diferente, porque a plateia é diferente, porque a luz vai mudar, porque somos humanos. E é isso, e a vida é assim. E o relacionamento também, sabe? E o do que o Cristiano falou, que eu queria falar, o que o tio aqui queria falar, Adoro. o tio aqui queria falar, é que eu acho muito tópico tu querer combinar Se tu vai te não apaixonar ou criar não. afeto. Não. Isso é ridículo. Acho que não tem como. tem Porque como. a gente se. A como gente é se que eu afetua conjugo? sem se relacionar. Entende? Tu vai criar afeto e a gente tem que estar preparado e maduro, como adultos que somos, Obrigado. a saber lidar com isso. Tipo assim, eu tava muito apegado com a pessoa. Mentira. Um beijo, pessoa! Que deve estar nos ouvindo. Eu amo choro, eu amo choro. Não, mas acontece. Não posso falar porque e é aí- gatilho, gente. Não posso falar porque é gatinho. Mas acho que a gente tem que estar preparado pra se apaixonar, pra se desapaixonar, pra romper, sabe? Então, assim. Tá, mas vocês concordam também que, por um outro lado, tipo assim, eu sempre que fui pra um rolê que não era com meu namorado, eu sempre pensei assim, bom, já sei um pouco do que eu espero disso. O que a gente tá falando aqui justamente é que podem acontecer outras coisas que não é o que tu espera. Podem. Mas a gente um pouco se programa também e vai com algumas limitações já meio que demarcadas pra algumas É que coisas. eu acho que toda a discussão ela tá sobre 3 pilares, eu acho. Que é sobre o amor, a noção de amor, a noção de sexo e a noção de poder. Né? Então, tipo assim, quando mexe nessas. Como é que tu vai transar com outra pessoa e se tu se apaixonar? Mas tu vai deixar de me amar. Mas o amor, aí tu vai transar sem amor. Então, isso tudo tá por trás dessa discussão. E é isso que cada casal vai ter que saber conversar e achar um MMC da matemática. Tá, muito que bem. Eu tenho mais 2 que eu queria ler aqui. Adoro. Uma é só pra jogar a bomba, a outra vocês podem comentar, tá? Essa aqui eu vou jogar a bomba aqui pra essa roda mesmo, tá? Quem pode? Tá, Daniel. Oi? Outro ponto muito importante a ser deliberado é se o casal pode ficar apenas com desconhecidos ou se valem pessoas que circulam na mesma roda de Eu amigos. queria não comentar. Ex-namorados. Ai! Abre aspas. Alguns casais combinam apenas de ficar com pessoas diferentes. Variam. As pessoas fixas acabam virando um triângulo amoroso. Daí é mais complicado de lidar. Gente, isso aqui- Fecha aspas. Comenta Priscila. Beijo, Priscila. Obrigada. Gente, o podcast encerra aqui. Obrigado pela Gente, participação. Gente, eles estão roendo as unhas aqui. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês, isso aqui é um podcast, não é uma lavação de roupa suja, tá? Tá? Esse é o que vocês não comentam. Obrigada. O que vocês comentam é esse aqui, ó. Casal sensato. Ai, que bom. Um relacionamento aberto pressupõe, antes de tudo, que o casal esteja muito bem entre si e que os dois tenham maturidade emocional. Se você busca, eu acho, abrir o seu relacionamento ou namoro com a intenção de salvá-lo, desista. Abre aspas. Isso não costuma dar certo. Na maioria das vezes só acelera o fim do relacionamento, uma vez que o relacionamento aberto é usado para agredir o outro, comenta o psicanalista e psiquiatra Mário Louzan. Eu quero então já aproveitar que eu também trouxe algo pra ler, que já vai emendar, que é... Eu achei no perfil do @psicólogo.rafaelmelo, Rafael com PH e Melo com 2 L's, que ele diz o seguinte, é meio longuinho, mas olha o que ele diz. Quando você diz pra uma pessoa que vive um relacionamento aberto
ou livre, ou poliamoroso, ou similar, que ela é evoluída, entre aspas, você deixa implícito que pessoas que não vivem dessa forma são inferiores e têm que alcançar o topo de uma inexistente escala afetiva. Não são e não têm. Esse tipo de relação não é sobre ser pior ou melhor, é sobre ser diferente. Existem pessoas que vivem bem assim e existem pessoas que não. Isso é da pessoa e não é pra ser algo desconstruído, não é pra ser uma caixinha, né? Então, o que eu acho que o Rafael tá falando é de que maneira que as duas pessoas, quantas estiverem nesse relacionamento, estão bem. Porque eu acho que existem também, por experiências do que a gente conhece, não vou citar nomes, porque eu não faço isso, alguns relacionamentos abertos escondem, sim, algumas questões de relacionamentos abusivos. Lancei. Eu acho que É sim. importante isso. Até eu penso muito isso. Não, quando- desculpa, Ju, mas a própria Natasha meio que falou isso. Falou De que sobre maneira isso, que a ex-namorada entrou no relacionamento, É. mais Mais pra porque a agradar o Natasha outro. queria, mais pra agradar. Não tô falando que foi um relacionamento abusivo, mas assim, é importante se você que tá em casa querendo abrir o relacionamento, querendo ter essa experiência, Isso é um tenha desejo dos noção dois, né? do que você quer e do que a sua parceria, o seu parceiro, sua parceira também quer. E cria esse diálogo, que foi o que o Denis falou. Eu acho que isso é fundamental. Eu vi outro dia uma atriz falando num programa e ela dizendo assim, eu fiz várias experiências de homenagem e tal, mas depois eu descobri que aquilo era muito mais pra agradar e pra manter o meu namorado feliz, assim. Mas eu mesmo ali não tinha um protagonismo de decisão se eu realmente queria fazer aquilo ou não. Então acho que tem que estar preparado emocionalmente pra embarcar nessa e sabendo se quer de fato embarcar nessa ou não. Porque assim como tu acabaste de ler, que é assim, não são inferiores quem decide ter uma relação monogâmica, né? Óbvio. Mas tem uma coisa também que eu acho que enfim, vou voltar a falar a mesma coisa de sempre, mas que é essa ideia de continuidade, assim. A gente nunca sabe se tá preparado também, sabe? É se jogar, né? É se jogar no escuro, não tem regra, sabe? Assim, acho lindo as regrinhas, acho maravilhoso. Criei todas as regrinhas também pra quando a gente resolveu abrir, pra gente ter algum por onde caminhar, mas no final das contas, Muitas caem por terra. óbvio! Assim, não tem como não. Se a primeira regra que era ser monogâmico a gente já quebrou, como Não é que tem as outras... porque, nem tem porque não tem uma coerência. Exato. Você destruir uma regra para criar novas regras. Elas servem como parâmetro. Eu gosto da ideia de regras como um farol. Aham. Que te guia em alguma coisa. Mas em algum momento aquelas regras não te servem mais. Perfeito. Eu vou E fazer aí uma você tem que estar exposição. apto a mudar elas. Eu vou fazer uma exposição terrível agora. Ai, meu Deus. Mas eu vou falar tudo em código, assim. Em Porto Alegre teve uma festa de um grupo de teatro que eu gosto muito. Teatro sarcástico. Tu para, que senão eu vou parar, não vou contar a história, tá brincando. Tá. Não, então eu fui nessa festa e antes de ir pra festa, eu e meu namorado, a gente íamos juntos nessa festa, a gente fez um combinado, que é exatamente o que tu acabou de dizer. Isso. E ele falou, não, então nessa festa eu não vou ficar com ninguém, eu também não vou ficar com ninguém, blá, 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 blá. No meio da festa eu olho pro lado e meu namorado tomou a decisão do nada e tá ficando com um amigo meu. Eu Franco também não vou Jorge. citar nome, cala a boca. Segue. Não vou citar nome, segue. Vai tu. Aí o que acontece é que eu olhei pra aquilo e disse, fora da regra, ele saiu fora da regra agora. Mas tá super legal e eu não tô abalado, eu tô curtindo. E fui lá e a gente entrou junto naquela história. Porque tem a ver com desejo, entende? exato. Tem a ver com desejo. Claro, se o Juliano ficasse ofendido, eu acho que era de se conversar e tipo, olha, não Ali não foi acontece, legal. não foi legal, a gente tinha um combinado, mas, né, então, a gente é feito de desejos. E a gente tá falando, o relacionamento aberto, eu percebo assim, ele é preenchido de emoções, desejos e sentimentos. E não tem como ser só uma decisão racional da coisa. Não tem como, não vai funcionar. Não tem como Não funcionar. vai funcionar. Exato. E é legal isso que tu fala, dessa coisa dos desejos, porque a gente também não tem como pressupor o desejo do outro. Assim, essa noção, eu super entendo a questão de a gente cuidar com essa ideia do relacionamento abusivo, de não fazer coisas só em prol de agradar o outro, mas saber que por trás disso também tem um desejo teu de querer fazer alguma coisa que seja pelo outro. Porque se isso também pode ser legítimo. Não acho que a gente tem que embarcar no relacionamento No abusivo. abusivo, não, Entendam o que eu quero dizer. Mas que eu acho que faz parte também, dentro de um relacionamento, algumas concessões. Porque eu acho que é isso. É, porque eu não sei se é isso que você está querendo dizer. Às vezes a ideia da outra pessoa também já te estimula a sair do teu lugar, da zona de Isso. conforto. Porque eu me lembro que quem propôs a questão de entrar em aplicativos
foi a Patrícia, né? Foi a minha esposa. E na época eu ainda falei pra ela assim, entra você, eu não vou entrar porque eu não sei brincar. Se eu descer pra esse play, eu vou brincar nesse play. E Com ela certeza. entrou. Deu uma semana, não me aguentei de curiosidade, entrei. E isso, gente, eu não soube brincar. Eu tinha razão. Sabe? Em uma semana eu virei VIP do Grindr. A louca da Ai, too much information. Mas assim, eu entendo o que tu diz, Denis, assim, porque, por exemplo, assim, eu já vi vários casais, até mais velhos, heterossexuais e super conservadores, assim, falando de concessões. Falando de relacionamento aberto sem ser aberto. Tipo assim, porque fulano, porque o seu Jerônimo, que é o meu marido há 60 anos, a gente lembra bem daquele tempo que ele deslizou. Mas, ou seja, foi um deslize que ele fez. Deslizou. Né? Mas foi um deslize que eles estão de acordo com isso e eles resolveram permanecer juntos, assim, né? Até porque a gente vive uma sociedade sabidamente, quem finge que não é porque tá querendo se enganar. É uma sociedade que ela foi construída para que os homens tivessem casos extraconjugais. Total. Exato. né? E as mulheres não. É um discurso que se defende através de um discurso fake da biologia, de que o macho, o homem, tem uma pulsão sexual muito maior do que a fêmea, que tem uma pulsão maternal, mas isso é um discurso criado, de novo, em cima da questão da posse do corpo da mulher. Então, assim, entende que a lógica toda não fecha, a conta matemática não fecha? Não fecha. Ai, Tu tem um homem, dentro da cabeça cis heteronormativa, tu tem um homem que ele precisa fuder loucamente, porque ele é um bicho, aí tem uma mulher que ela não pode fuder porque ela é uma mãe, então esse homem tem que fuder com outras coisas. E aí a conta não fecha. Isso, mas ela fecha pro capitalismo. Pro capitalismo isso é necessário. Não, e isso é um discurso que não fecha e as pessoas compram esse discurso. Eu vi né? esses dias, acho que foi no Twitter, que dizia assim, uma pergunta pra um cara, o que tu pensa sobre relacionamento aberto? Ai, horrível, nada a ver, não sei o quê. E trair a tua mina? Vamos lá, quando? É tipo isso, né? Exato. Mas sabe por Relacionamento. quê? Sabe por quê, Natasha? Eu acho, e aí eu vou dizer do meu lugar, assim, que eu acho que isso é o que nos difere aqui. Porque, pra mim, isso foi muito chocante. Agora, me expondo um pouco. Porque eu sempre pensei assim, nossa, como eu sou desconstruído, né? Eu sou o cara artista, bissexual, desconstruído, que estuda gênero, sexualidade. Ai, eu sou muito desconstruído, a bicha afeminada, casado com essa mulher. Quando a gente abre o relacionamento, que eu me dou conta que ela começa a sair com outros caras, me bate uma pulsão de ciúme, de poder masculina, que eu não sei de onde que veio, e eu sei que isso não é biológico, eu sei que é um discurso que tá dentro de mim, arraigado, do tipo assim, como assim ela tá com outro cara? E começou a vir uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida em 40 anos, e aquilo foi muito chocante pra mim. Foi muito chocante me dar conta do quanto essa masculinidade tóxica ela não só É estrutural é estrutural e ela não só violenta as mulheres, e violenta porque a gente sabe, mas ela também violenta simbolicamente os homens. Total. Entende? Nesse lugar meu, assim, e foi, pra mim foi muito difícil ter que lidar com essa ideia do tipo, pensar nisso. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que defendem um relacionamento aberto, e aí o problema delas, não tô julgando, mas já julgando, que eu tenho um relacionamento aberto, eu e a Patrícia, desde que ela esteja com outras mulheres. Entende? Daí tem uma coisa de fetichização dessas duas mulheres juntas, não sei o quê. Eu contra o cara, nem pensar. Agora ela contra as mulheres, entende? Então, tipo assim, às vezes tem um disfarce de homofobia, de misoginia aí dentro. Mas enfim, acho que isso é um outro assunto. Eu diria pro Denis se tu poderia falar pra quem tá nos escutando, porque eu acho que deve ter todo tipo de gente nos escutando e todo tipo de pensamento, assim, né? Se alguém que tá ali pensando entre ter ou não um relacionamento aberto, o que tu pensa em dizer pra alguém que tá na dúvida, que gostaria, mas tem medo? Ai, te joga, bicho. Joga. Não, assim, beba com moderação. Inclusive, isso é uma melhor dica. Essa dica. Porque se tu vai numa festa e A bebe. sorte é que a gente não bebe. Né, Ai, nenhum dos quatro. Ai, não posso nem me lembrar. Gatilho. Mas eu acho que nesse sentido do com moderação, entenda, faça esse... terapia-se, louca, sabe? E quando eu falo terapia-se, não é assim, vá procurar um psicólogo ou nada. Eu acho que existem várias formas de terapia, né? Mas assim, essa busca pelo autoconhecimento, ela tem que ser ela é necessária, ela é fundamental. Se a gente quer, primeiro eu acho que deveria ser fundamental se a gente quer se relacionar com pessoas. Perfeito. Seja como for. Mas num relacionamento aberto, isso fica muito mais exposto. Tenho essa
impressão, assim. Tem Pelo também. menos eu me sinto muito mais exposto. Me sinto mais exposto nisso que o Dani fala, dessa possibilidade de se deparar com coisas que talvez pra ti pareciam num primeiro momento solucionadas, estáveis, e daqui a pouco tu te depara com ciúmes loucos, repentinos que não existiam, ou enfim, uma série de coisas. Porque E como isso... tu mesmo diz, a gente muda, né? Exato, e daí isso é muito revelador e é transformador, assim, tá preparado pra isso, de alguma forma, assim. Mas que é incrível. E tu acha que pode 2 ou pode 3 também? Pode 4? Pode 4, pode 5, pode quantos puder, gente. Ai, que saudade! Quantos couber saudade dentro do de Dani. casa, ele dividido entre sala, cozinha e quarto. E olha só, a gente sempre tem uma dica aqui no podcast, no Pod 4. E a dica de hoje é uma série chamada... A gente não sabe dizer. A gente não sabe se é sabe. Wanderlust ou Wanderlust. Acho que é o Wanderlust. Acho que é Wanderlust, Wanderlust, né? É com a maravilhosa, fudida, incrível... Ai, que atriz foda. Deusa! Que é a Toni Collette. Que Ela é você uma já série conhece. britânica, né? É, uma série britânica, vocês já conhecem ela do Sexto Sentido, do Pequena Miss Sunshine, Maravilhoso. das puta que pariu. Assistam, porque Casamento também Muriel. é sobre um casal hétero que já tem filhos adultos e decidem abrir o relacionamento. Então, quem tem dúvidas, dá uma sacadinha ali. Enfim. E a segunda dica é conversem. Dialoguem. É por isso que a gente enche tanto saco nisso, que eu acho que não... A conversa, ela não é só quando se estabelece um novo tipo de relação. Ela é para além disso, porque as coisas mudam todo dia, né? Tão efêmero quanto a arte. Então, conversem, não deixem de se ouvir, escutar-se e também ouvir a pessoa que tá contigo. Ou as pessoas, né? Vamos lá! Não. Olha! Obrigado pela tua presença, Dani. Obrigada, Ai, amigo! Eu que agradeço, amei, quero estar aqui Volte toda mais semana. vezes, que a gente tem vários assuntos que tu pode vir aqui. Adoro, certo? Adoro. Eu amo. Beijo, A gente! gente pode chamar o Denis pro tema do aplicativo, né, Denis? Oi? Mas, Daniel, não é tu que virou VIP uma semana? acho que é tu que- Tchau, gente! Tchau, pode ficar por aqui. Um beijo! Tchau.